Esses eventos que são... Eventos que são fora é ótimo, né? Os eventos são fora. Mas esses Vênus que são em eventos, assim, é sempre uma experiência muito doida, né? Teve o carnaval também. Não sei se tem registro aí do carnaval. Talvez tenha. E a Tainá... Que a gente fez do Sambódromo. Cara, que loucura. Imaginar isso é... Ah lá, esse foi o outro, ó. Qual foi esse? Ah, tô de terninho verde? Tá, então foi acho que em outubro, novembro. Tá 111 semanas atrás. Então foi mais ou menos essa época do ano. Não. Não, né? Olha aí, com os viajantes. Ah, foi dezembro. Não, dezembro foi a CCXP. Não, essa é a CCXP. Dezembro, E esse? janeiro, fevereiro, março. Ah, nossa. Querem ir pra cá direto? Mas não vamos pular o Chris Martin nem os viajantes, por favor. Não, daqui já. Boa. Boa, aqui, é aí mesmo. Isso aí é antes. Esse foi o Vênus no Sambódromo. Sim. E foi muito, muito, A muito gente legal. com as... Acho que foi a primeira vez que a gente fez transmitido assim, com vários podcasts de um lugar externo. Acho que foi a primeira... De misturar, você De diz. misturar, assim. Tirando o Rock in Rio, foi a primeira vez que teve isso. É verdade. Então, a gente enfrentou algumas dificuldades técnicas e também algumas dificuldades nossas, né? De condução, mas que a gente foi muito aprendendo. E também porque lá era difícil os convidados circularem para chegar. Então, fulano disse que vem. Sim. Disse que vem, mas tá lá... Sim, tá lá desfilando. Tá dentro do carro, ou tá lá na dispersão, ou tá não sei onde, não conseguia chegar. Então... E também porque tinha, além da nossa produção, a produção do... Como fala? Do camarote e a produção do carnaval. Sim. Então, chegava uma pessoa, aí a produção do carnaval não tava sabendo, não liberava. Ou a produção do camarote não tinha a pulseirinha... Então a gente tinha convidados confirmados que não chegavam. Que não chegavam. E aí meio que a gente começou a ficar meio vendida. E aí a gente começou a contar a história de carnaval da infância. Era uma vez um carnaval. E aí começou a falar dos carros alegóricos que estavam passando e foi. E a gente não podia mostrar. Não podia. Que Era tava a falar, vendida vendida pra alguma emissora, né? Qual mais aí? Nesse dia eu entrei dentro de um carro alegórico. Foi muito doido. A gente foi lá na concentração. Foi muito legal conhecer a concentração. Foi. Muito legal. Aí, Cara, isso aí foi acho que um divisor de águas aqui pro Vênus. E foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Até hoje eu penso e falo assim, insanidade. Foi insanidade isso daí. Será que eu inventei? Mas, cara, foi muito legal, sabe? Trazer o Chris Martin para um episódio que era para ser de 20 minutos e virou de 40, porque ele adorou conversar. E ele foi muito especial com a gente, né? Com as duas. Com as duas. Foi né? mesmo. Ele viu que você tava ali meio com vergonha de não saber falar o inglês direito. Ele te puxou pra conversa, começou a perguntar coisa pra você. E ele começou falando de um jeito... imagina, o quanto ele está acostumado a lidar com a mídia e o quanto ele sabe como as coisas funcionam. Jogo. E aí, quando eu falei, desculpa, então ele falou, não, ele falou de um jeito, não foi exatamente assim, mas ele falou como assim, não, errado tô eu, porque eu tô aqui. E eu não sei falar português, desculpa, né? que eu não falo português, não falo a língua de vocês. Foi. Isso a gente gravou, a galera não soube, foi lá no Palácio Tangará. No hotel. No melhor quarto possível. Então, nossa equipe foi pra lá. Acho que foi um primeiro episódio externo, assim, com um convidado internacional aqui da equipe. Não, muito doido. A gente entrou lá, assim... Que lugar é esse? Você chegou quando tava o Maurício Manieri na recepção? Não. Eu cheguei nesse momento. Fui ali me cadastrar na recepção. Aí, o Maurício Manieri me chamou e falou assim, oi, você é Yasmin do Vênus? Maurício Manieri? Eu que tinha que perguntar, você é o Maurício Manieri? Cadê o baby? Aqui. Então, eu falei, não, você tem que ir lá. Ele falou que conhecia. A esposa dele também tava e falou que conhecia a gente. Eu expliquei o que a gente ia fazer. Ele, como assim? Que loucura. Pois isso a gente viveu toda semana de Coldplay no Brasil. Eu fui em todos os shows de São Paulo. Eu fui pro samba com o Chris Martin, fui para um show de piano. E no dia seguinte, que foi exibido o episódio, eu fiquei doente. Porque eu vivi muitas emoções. Eu acho que, na verdade, você já estava doente, o seu corpo só estava esperando. Quando você falou, acabou, ele ufa. Foi.
E se entregou ao vírus que já devia estar lá uns dias já. Com certeza, esperando. porque a gente estava continuando o podcast normal, entendeu? E eu fazendo toda a parte da ponte, ele falava assim, fala com a produção quantos ingressos você vai querer. Eu falava, quem vai querer? Eu tava assim, ó, quem quer ir pro show do Coldplay? Mas não tão aberto assim, era mais pros amigos próximos. E aí eles passavam o nome, eu passava pra produção, eu tinha que chegar no guichê, pegar todos os envelopes e pulseiras e colocar uma por uma. Aí, no último dia, ele falou, essa função não fica com você nesse último dia, hoje você só vai se divertir, obrigado por ter feito isso e tal. E mandou um carro que buscou eu e minha mãe na minha casa e o carro entrou dentro do Morumbi. E, tipo assim, as barragens, os seguranças falando assim, não pode entrar carro. Esse pode. Esse pode sim. O motorista falou, não, mas esse está autorizado, pode verificar. Aí verificava, mas a gente ia passando pelo povo, assim, deve ter pensado, é a Sandy que tá, é a Sandy que tá não, nesse carro? A Sandy foi... a gente viu a Sandy, te amo, tadinha da Sandy. A gente te ama. A Sandy não ser reconhecida pelo segurança do... Como fala? Camarote? Do camarote. Do after lá do show. Do after. E aí, enfim, tava um monte de segurança que, se você piscasse uma piscada estranha, eles já te tiravam, isso. claro, né? Sim, era bem restrito, after. não podia filmar nada. Tanto que a única foto que eu tenho do Chris Martin é essa. Não, ele levou a gente fazer o tour no palco e não podia gravar e tal. E aí, a gente tava no after e aí, de repente, a gente viu umas meninas ali. Num lugar que não tava podendo ficar. Que não tava podendo ficar. E é a Sandy. Com mais 2 ou 3 amigas. Sim. Ali. E aí o segurança... Só que, cara, é a Sandy. Sim. E o segurança era gringo. Segurança gringo. Aí ela falou, como é que a Sandy se justifica? I am churu churu. From the stage. Churu churu. Como é que você explica? I am churu churu. E aí a gente ficou rindo disso. Nada aconteceu, a Sandy continuou lá. Mas a gente ficou imaginando. Chegou, porque assim, ela tava 2 passos pro lugar que não podia estar. Sim. E aí o segurança mandou ela voltar pro lugar, mas a gente ficou... É que na nossa cabeça, assim, quem tira a Sandy de algum lugar? E entendeu? O cara lá, tipo, você não pode falar aqui, ficar aqui? Vocês não podem conversar aqui? E a gente com vontade de falar, mas é a Sandy! Deixa ela conversar. Ela pode ficar onde ela quiser. E, cara, a Sandy é muito querida. E digo mais, ela conhece o Vênus, tá? Ai, meu Deus. Ela conhece o Vênus. Ela viu a gente falando dela, das músicas que a gente abriu e começou a caçar o significado de areia. Ela viu a gente citando... Ela viu, porque num dos afters que eu fui, olha a loucura. Esse eu fui com a minha mãe. Eu tava com a minha mãe, com os meus amigos numa mesa e tava a Sandy numa parte VIP, afastada. Aí o Chris Martin falou assim, traz aquela mesa toda pra cá. Eu, minha mãe e todos os amigos fomos parar, tipo assim, tiramos a paz da Sandy. E ficamos todos com a Sandy. E a Sandy começou a conversar com a minha mãe, começou a conversar comigo. Eu falei que eu sou do Vênus Podcast. Ela falou, eu já vi vocês falando da gente, já vi vocês analisando. Falei, você tem que ir lá. Ela falou, eu tenho medo. Falei, então vai em algum que você conheça, a host, depois você vai no Vênus. Ela foi. Lá no da... Agora tem que vir no Vênus. Exato, ela foi da Gil Eubank, aquele podcast que tinha. Agora, Sandy, falta você vir aqui. Mas muito querida, muito. Minha mãe ficou assim... Tem jeito mesmo de ser um doce, né? Até hoje, vida, minha mãe, assim... Sabe quando é um filme? Aquele dia pra ela foi um filme. Nossos viajantes. Esses dias me mandaram na caixinha de perguntas. Por que vocês não levam os fãs pra conhecer o estúdio do Vênus? Sim. Falei, não, a gente não só levou, mas como fez um episódio com eles. E foi muito legal. Foi muito bacana. Nossa, foi muito legal.